Hoje pela manhã nós vamos conversar sobre um texto que é muito conhecido. Na verdade, eu proponho que nós façamos duas reflexões, uma agora pela manhã e outra mais à noite, sobre o texto que nós tradicionalmente conhecemos como a Grande Comissão. Então eu quero convidá-lo a abrir comigo sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, e nós vamos descobrir que nesse Evangelho, dentro da estrutura de Mateus, essas são as últimas palavras do Evangelho, e são as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18. Eu vou convidá-lo a ler comigo esse texto, porque primeiro é um texto bastante sintético, e depois porque ele é muito conhecido, nós vamos ler os versículos 18, 19 e 20. Então eu quero te convidar a ler bem bonito, para fora, junto comigo, para glorificar ao Senhor. Leamos, dizendo: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, nós estamos aqui e nós dependemos absolutamente da inspiração do Teu Espírito, da graça iluminadora da presença do Espírito Santo, para que esse texto seja apenas não entendido apenas e conhecido no nível da nossa razão, mas que ele possa afetar profundamente nossas convicções, nossas atitudes, nossas crenças, nossos afetos e tudo que há dentro de nós. Nós estamos agora, Espírito Santo, na dependência do ensino da sua pessoa, e que nós humildemente possamos ouvir a tua voz e obedecer a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Suponhamos que um dia você chega no trabalho e você desce do seu carro no estacionamento ainda da empresa, e você topa no estacionamento da empresa com um amigo que chegou mais ou menos no mesmo horário que você. E então você vê um adesivo enorme, e até onde você sabe novo, na traseira do carro desse cidadão, que diz assim: ser vegano é bom demais. Ou, seja vegano você também. E aí você repara nesse adesivo, e você aborda ele enquanto vocês caminham saindo do estacionamento e diz: nossa, eu não sabia que você é vegano. E ele responde: não, nossa, eu estou nisso há pouco tempo, e é muito bom, tem muitos benefícios. Nossa, melhora a sua alimentação, melhora o seu sono e tal. E ele começa a falar muito empolgado sobre quantos benefícios traz ser vegano. E você vai caminhando com ele. E aí você, de repente, faz uma pergunta que é: nossa, mas foi muito difícil para você, eu gosto tanto de churrasco. Foi tão difícil para você parar de comer carne? Aí ele olha para você assim, meio confuso, e diz: olha, eu continuo comendo carne. Aí você fala: mas como assim você continua? Eu como carne. Mas como assim? Não, eu sou um vegano não praticante. Aí você fala assim: mas como funciona isso, ser um vegano não... Mas e todas as coisas que você me falou antes, que ser vegano faz e é bom e melhora? Eu falo: eu ouvi dizer por aí. Eu vou em alguns encontros, ouço umas palestras assim, eu ouvi dizer que é muito bom, e todo mundo fala que é muito legal. Mas você nunca fez? Não, eu nunca fiz. Se esse cara tentasse te convencer a ser vegano também, será que ele teria sucesso? Agora, imagine outras situações semelhantes. Alguém tenta vender um pacote de viagens para você, para o Uzbequistão. Aí o cara fala assim: mas o que tem lá no Uzbequistão? Eu falo: não, o Uzbequistão é lindo, é maravilhoso o Uzbequistão. É mesmo? É.
tem cachoeiras e tem coisas, e é maravilhoso lá. E como é o clima é gostoso. E como é a comida é muito gostosa. Aí ele fala tão empolgado sobre o Uzbequistão, que é um país até difícil de falar o nome. Aí você fala assim, entendi, muito legal. Depois de meia hora, você decide fazer aquela pergunta, né? Fala assim, poxa, que legal, quantas vezes você já esteve lá no Uzbequistão? Aí ele responde, eu nunca fui. Eu não sei nem onde fica no mapa. É mesmo? É. Ou então, um vendedor que faz uma propaganda sobre um produto que ele diz que é maravilhoso, mas que ele não tem. Ou sobre um cosmético que é maravilhoso, mas a pessoa nunca usou. Em todas essas ilustrações que eu estou dizendo aqui, o que nós aprendemos é que as pessoas elas podem ouvir o nosso discurso, mas elas realmente vão seguir a nossa jornada. As pessoas ouvem o nosso discurso, mas elas seguem a nossa jornada. E eu gostaria que você guardasse essa ideia, porque ela é muito cara, muito central e essencial à conversa que nós vamos ter agora pela manhã e à noite. É virtualmente impossível conduzir uma pessoa em uma jornada que nós não estamos trilhando. É virtualmente impossível conduzir uma pessoa em uma jornada que nós mesmos não estamos trilhando. E por que isso é importante? Porque isso é parte essencial da grande comissão. Quando nós falamos sobre grande comissão, nós podemos nos esquecer que a ideia de comissão, ela não está tão distante de nós, e a ideia de comissão não é uma ideia essencialmente religiosa, é uma ideia do dia a dia. O que é uma comissão? É quando alguém que tem autoridade designa uma tarefa ou uma missão específica e clara para pessoas, ou para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, e após ter delegado essa tarefa ou essa missão, essa pessoa terá autoridade para avaliar aquilo que foi feito ou não foi feito. Então você que é empresário aqui nessa manhã, você sabe o que é comissão, porque você o tempo todo está delegando tarefas para pessoas e fazendo follow-up disso. Ou você que trabalha numa empresa, você sabe o que é receber uma tarefa de alguém que foi assinalada para você, e você sabe que em determinado momento você dará contas dessa tarefa. A comissão acontece quando uma esposa pede que o seu marido vá para o mercado e faça uma determinada lista de compras. A comissão acontece quando uma mãe pede que um filho tire o lixo para fora de casa. É uma pessoa que tem autoridade, uma tarefa específica, que no final das contas será supervisionada. Agora, algumas perguntas acontecem no contexto desse texto. Por que nós conhecemos esse texto como a grande comissão? Em primeiro lugar, porque não é a única comissão que acontece na Bíblia. Nós vamos descobrir que Deus é um Deus que comissiona. Deus comissiona Abraão para sair da sua terra e para andar pela fé. Deus comissiona Josué para conquistar a terra prometida. Deus comissiona profetas para entregarem uma mensagem. Deus comissiona os apóstolos. Deus está sempre comissionando pessoas, enviando pessoas com uma missão. Então nós vamos descobrir 3 verdades nas 2 conversas que nós teremos hoje pela manhã e mais à noite. Nós vamos falar sobre 3 coisas. Em primeiro lugar, a missão é para os discípulos de Jesus. Em segundo lugar, a missão é fazer discípulos de Jesus. E a terceira ideia é, a missão vai passar por avaliação. Dentro do contexto do Evangelho de Mateus, Jesus muitas vezes aparece sobre um monte. O monte é um lugar muito importante na teologia de Mateus. Jesus prega sobre o monte, Jesus transfigura sobre o monte, e nesse exato momento, Jesus está sobre um monte enviando os discípulos. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que o monte é o lugar no qual aparece a revelação da glória de Deus, e o monte é o lugar no qual, como um eco do Sinai, Deus se revela ao seu povo. Então, nesse monte, Jesus aparece aos discípulos, e ele diz assim, Don Carson comentando esse texto diz assim, a palavra tudo domina essa história. A palavra tudo domina essa história. Ele diz, toda autoridade me foi dada.
vão a todas as nações, ensinando tudo o que eu ensinei. E quando ele diz assim, estarei com vocês para sempre, no grego está todos os dias. Toda autoridade, todas as nações, ensinem tudo o que eu lhes ensinei, estarei com vocês todos os dias. Essa autoridade de Jesus envia os discípulos, comissiona os discípulos para fazer discípulos. Mas a pergunta mais óbvia é, quem está sendo enviado? Quem é que Jesus está enviando para fazer discípulos? Jesus está enviando os discípulos. E então façamos mais uma pergunta, porque lembre-se que muitas vezes nós cristãos, nós erramos no óbvio. E os problemas mais básicos de um casamento, eles estão no óbvio. E os nossos fracassos conjugais, de negócios, eles acontecem no óbvio. Então façamos uma abordagem do óbvio. O que significa exatamente ser um discípulo de Jesus? Talvez você esteja aqui caminhando com a igreja há algum tempo. Talvez você tenha vindo a alguns cultos e talvez você esteja aqui conosco nessa manhã explorando a fé cristã. Talvez você seja um crente de muitos anos, de 20 anos. E talvez você esteja tendo um dos primeiros contatos com a igreja cristã, protestante, evangélica aqui nessa manhã. Então talvez você tenha ouvido falar muito que a missão da igreja é fazer discípulos. Mas eu não sei se você parou para pensar exatamente no que significa ser um discípulo. Então pense comigo, o que significa ser um discípulo de Jesus? Bom, para começo de conversa, Jesus não inventou a noção de discipulado. Os filósofos tinham discípulos, os profetas tinham discípulos, os rabinos tinham discípulos. O discipulado é uma instituição que existe muitos séculos antes de Jesus. Mas o que significa isso? Significa que no mundo antigo não haviam escolas como nós temos hoje. Não existiam instituições para onde você envia a sua criança para que ela possa aprender coisas. Então existiam mestres, homens doutos e letrados, que eram famosos por serem eles mesmos os tutores, os mentores, os discipuladores de crianças e jovens. Então, basicamente, um discípulo era um aluno, era um aprendiz, sim, mas muito mais do que um aprendiz ou um aluno como nós temos na escola hoje. Por quê? Porque quando um rabino, ele recebia o pedido de um jovem para que esse jovem pudesse se tornar seu discípulo, esse rabino avaliava esse jovem, em primeiro lugar, para ver se ele tinha aptidão intelectual. Em segundo lugar, para ver se ele tinha desejo de aprender. E em terceiro lugar, para ver se esse jovem, ele tinha condição de reproduzir a vida do rabino. No discipulado, a absorção de informação não é o final, não é o objetivo final do discípulo, mas é o começo do discipulado. E todo discipulador e todo mestre, na verdade, eles queriam, almejavam que os seus discípulos reproduzissem sua própria vida. Note que nós temos um alvo muito ambicioso aqui. E quando Jesus, ele escolhe a noção de discipulado para estar no centro do seu ministério, Jesus faz um movimento muito estratégico. Porque Jesus poderia ter escolhido outras metáforas para se relacionar com as pessoas. Ele poderia ter dito assim, eu sou o general, vocês são os soldados. Eu sou o rei, vocês são os súditos. Ele poderia ter dito, eu sou uma espécie de um guru, vocês são meus seguidores. Mas Jesus usou intencionalmente a metáfora do mestre e do discípulo para enviar uma mensagem. O meu objetivo não é apenas que vocês saibam aquilo que eu sei. O meu objetivo é que vocês vivam como eu vivo. Essa é a grande imagem, a grande pintura do discipulado de Jesus. Ele deseja que aqueles que o estão seguindo na condição de aprendizes, de que eles se tornem como Jesus. Então, vamos juntar um pouco agora as peças que estão sobre o tabuleiro. A grande condição para a grande comissão é uma só. É impossível fazer discípulos de Jesus se nós mesmos não formos o quê?
discípulos de Jesus. Quando nós tentamos conduzir outras pessoas, dizendo assim: olha, está acontecendo uma coisa ruim na sua casa ou na sua família, você está passando por um momento difícil, mas olha, eu queria muito falar para você sobre Jesus e sobre tudo que Ele pode fazer na sua vida. Ele pode mudar o seu casamento, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar o seu caráter, Ele pode transformar o seu coração, Ele pode te fazer uma pessoa diferente. Jesus pode te tornar alguém que conhece a Deus não como conceito, mas como pessoa. Se você caminhar com Jesus, você vai passar por uma transformação. E aí essa pessoa para e diz: é mesmo? E como é isso para você? Como Jesus tem transformado a sua vida e o seu casamento? Como Jesus tem transformado a arquitetura do seu coração? Como Jesus tem transformado os seus valores? Diga para mim, o quão a sua vida está diferente depois que você começou a caminhar com Jesus, a ir à igreja, a ler a Bíblia. Conte para mim qual é a sua experiência na vida de oração. Infelizmente, muitos cristãos vão dizer igual ao vegano do início: ah não, eu só ouvi falar. O pastor prega sobre isso todo final de semana. A igreja diz que é muito legal caminhar com Jesus. E ele diz: não, mas eu não perguntei o que o pastor pregou, eu não perguntei o que a igreja diz, eu estou perguntando qual é a sua experiência com isso. Aí você fala: então não é bem assim. A grande questão é que nós muitas vezes vamos ter dificuldade de fazer discípulos por uma falha sistêmica e profunda na nossa própria condição de discípulos de Jesus. Como seria impossível, virtualmente impossível para nós, convencermos pessoas de que é muito bom caminhar com Jesus, se nós não estamos caminhando com Jesus no dia a dia? E se a experiência que nós temos com Jesus, ela é meramente conceitual e intelectual, e ela não afeta as áreas da nossa vida, não transforma o nosso casamento, não transforma a maneira como nós lidamos com o dinheiro, não transforma nossos valores, não transforma a maneira como nós criamos os filhos. Nós viemos ao culto pela manhã e nós saímos um pouco mais inspirados daqui, mas a pergunta não é quanto nós sabemos sobre a fé cristã, o quanto nós estamos caminhando com Jesus. Esse é o alvo único do discipulado. O alvo único do discipulado. Então é impossível fazer discípulos de Jesus se nós não somos discípulos de Jesus. E o motivo claro para isso é evidente. Nós não podemos conduzir uma pessoa em uma jornada que nós não estamos trilhando. Muitas esposas gostariam de ver o seu marido na igreja. Mas você tem vivido Jesus na sua casa e o seu marido vê Jesus na sua vida? Muitos pais gostariam de ver os seus filhos na igreja. Mas você, como pai, tem vivido como Jesus dentro da sua casa e os seus filhos veem Jesus na sua vida? Os meus filhos não gostam da igreja. Isso é secundário. Se as pessoas estão vendo Jesus em mim, se as pessoas estão vendo Jesus em você, elas vão vir, nem que seja para entender que tipo de loucura está sendo operada na nossa vida e por quê. Então a grande condição da grande comissão é ser um discípulo real de Jesus. E o discipulado, ele pressupõe esse vínculo de relacionamento pessoal. Ou seja, nós estamos realmente num relacionamento pessoal com Jesus. Jesus é para mim e para você um conceito elegante na nossa imaginação, ou é uma pessoa com a qual eu me relaciono em bases diárias? E a segunda questão é: o discípulo reproduz a vida do seu mestre. Então nós podemos entender, e se nós formos abrir o escopo dessa grande comissão, nós podemos fazer uma pergunta que é a seguinte: se você leu o texto comigo, você sabe que em nenhum momento Jesus utiliza a expressão grande comissão. Se você leu o texto no grego, você em nenhum momento vai encontrar: eu estou enviando vocês numa grande comissão. Isso não sai da boca de Jesus.
Nós conhecemos esse texto como a grande comissão, basicamente por quê? Porque os editores da Bíblia, eles colocaram um subtítulo em negrito nesse texto, que é a grande comissão. Mas esse subtítulo em negrito não está no original grego. É uma edição moderna. É uma coisa que o cara que traduziu a Bíblia achou que fosse ajudar você e a mim a ler esse texto, a interpretar esse texto. E de fato, essa expressão grande comissão nos ajuda a interpretar esse texto, porque nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui. Porque Jesus nos envia em uma missão que não é propriamente uma missão, mas uma comissão. E qual é a diferença entre missão e comissão? Quando eu envio alguém para uma missão, essa pessoa vai sozinha. Mas quando eu convido alguém para vir comigo em uma missão que eu estou fazendo, eu estou convidando essa pessoa para vir comigo numa comissão. O que significa dizer que a missão de fazer discípulos, de salvar pessoas pelo Evangelho, não é apenas da igreja, mas é primeiramente de Jesus. E nós vamos descobrir que Jesus também foi enviado. Ele vai dizer lá em João: eu fui enviado pelo Pai ao mundo para morrer, redimir e salvar. Então, salvar pessoas no Evangelho é uma missão de Jesus, mas Ele nos chama a coparticipar com Ele na missão que é dele. O que é maravilhoso, sabe por quê? Porque significa dizer que nós não estamos sozinhos nisso. Significa que o peso não está todo sobre os meus lombos e que eu tenho companhia, que na verdade eu sou companhia para Jesus na sua missão. David Bosch, maior missiólogo do século passado, ele escreve dizendo, num livro que se tornou um marco da missiologia moderna, ele diz: o nosso Deus é essencialmente um Deus missionário. É um Deus que envia, porque o Pai envia o Filho ressuscita e ascende, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo sobre a igreja, e o Espírito Santo sobre a igreja capacita a igreja para a missão. A Trindade envia a igreja numa missão que é a missão de Deus, na qual nós participamos. Deus está restaurando todas as coisas por meio do sangue de Jesus, e nós somos convidados a participar disso numa comissão. Então imagine que nós fomos convocados para a aventura mais radical de todos os tempos. Deixe-me partir para o final dizendo o seguinte: a grande comissão é o clímax do plano da salvação. E a igreja é essa peça pivotante nos propósitos salvíficos de Deus para a humanidade. Deus enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. E no plano salvador de Deus, Deus fez com que todo o testemunho do Evangelho fosse colocado na mão da igreja, para que agora a igreja vá por todas as nações, ensinando tudo o que Jesus disse, salvando pessoas de todas as etnias, por todos os dias até a salvação, até a redenção dos tempos. E então nós começamos a entender um pouco o que isso significa. Significa dizer que todo aquele que crê em Jesus e que se entende como um discípulo de Jesus, não tem escolha a não ser se engajar na missão de Jesus. Levante a mão aqui nessa manhã, quem foi comissionado para fazer discípulos? Levante a sua mão, não fique com vergonha. Quem foi aí comissionado para fazer discípulos? Todo cristão foi comissionado para fazer discípulos. Aí você diz, mas eu não sabia. Mas agora você sabe. E quando você se apresentar diante de Deus, você não poderá alegar ignorância. Eu e você fomos enviados para fazer a diferença. Fomos enviados para ser como Jesus e ensinar outras pessoas a se parecerem com Jesus também. Por quê? Porque Jesus tem autoridade para fazer isso. Alguém pode dizer assim, não, mas eu só queria vir num domingo de manhã e ouvir uma música maneira e voltar para minha casa um pouco mais inspirado. Bom, se você foi salvo por Jesus, você também foi enviado por Jesus. Ele tem autoridade para fazer isso, porque Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor.
Então, para nós encerrarmos nessa manhã, eu queria fazer algumas perguntas. A primeira é: será que eu estou de fato caminhando com Jesus? Porque muitas vezes nós nos esquecemos de que estar conectado a uma igreja local não é necessariamente caminhar com Jesus. E como nós sabemos? Nós sabemos porque existem hoje, assim como existem veganos não praticantes, assim como existem católicos não praticantes, existe uma massa de evangélicos não praticantes. Homens e mulheres que dizem fazer parte de alguma igreja de confissão reformada, protestante e evangélica, mas que não têm nenhuma vida de oração, não conhecem a sua Bíblia, não estão engajados em absolutamente nada da igreja local e não se parecem em nada com Jesus. Quando Dallas Willard escreve sobre isso, ele tem um texto que um livro dele chama A Grande Omissão. Ele diz assim: hoje nós temos uma grande porcentagem da igreja que são de cristãos nominais. O que significa dizer isso? Eles entendem a si mesmos como cristãos, mas eles não vivem o cristianismo. Em 2016, minha esposa e eu, nós fizemos uma viagem pela Europa e nós tivemos a oportunidade de visitar alguns pontos reformados na cidade de Genebra. E nós fizemos uma viagem de trem, e como sempre, senta alguém perto de mim, e mineiro quer puxar assunto com todo mundo, e aí eu puxei assunto com o cara, e aí conversa vai, conversa vem, eu falei, ele me perguntou o que eu fazia, eu disse que era um pastor reformado, e ele diz assim: eu também sou reformado, eu sou um cristão reformado. Aí eu falei: é mesmo? Que legal. E qual é o nome da sua igreja? Em que igreja você congrega? Ele me perguntou: como assim? Você falou que você é um cristão reformado, e como é o nome da sua igreja, do seu pastor? Ele: ah não, eu nunca pisei numa igreja na minha vida. E aí ele perguntou para a esposa dele com um senso de admiração: você já pisou em alguma igreja na sua vida? E ela também confusa respondeu: não, eu nunca pisei numa igreja na minha vida. Porque em algumas regiões da Suíça, se você nasce suíço e reformado. Assim como muitos brasileiros nascem brasileiros e católicos, mas não sabem absolutamente nada sobre a sua fé. Eu tenho uma pergunta séria para você nessa manhã: você está de fato caminhando com Jesus? Você sabe quem Jesus é, não apenas por causa daquilo que o pastor diz aqui, mas na sua experiência pessoal, você sabe quem Jesus é? Você caminha com Ele? A segunda pergunta é: eu estou reproduzindo a vida de Jesus? Eugene Peterson fala assim: o discípulo ele não quer apenas informações sobre Deus, mas ele quer desenvolver habilidades de fé para viver como Jesus em todos os contextos da sua vida. Em todos os contextos da vida. Meus irmãos, não é igreja no domingo e as outras coisas ao longo de semana. O nosso cristianismo não é uma fatia da vida. O cristianismo é tudo para nós. O que você faz na segunda-feira tem a ver com a sua fé. O que você trata, como você trata a sua esposa tem a ver com a sua fé. Os valores que você incute nos seus filhos tem a ver com a sua fé. A maneira como você gerencia as finanças tem a ver com a sua fé. Tudo para nós é espiritual. Tudo para nós é espiritual. O que acontece na segunda-feira é tão espiritual quanto o momento do louvor aqui para nós. Porque Jesus não quer uma fração da nossa vida. Jesus nos quer absolutamente por inteiro. E então nós temos que nos perguntar: estou vivendo como Jesus dentro de todas as áreas da minha vida? Ou tem alguma área da minha vida que é igual aquele quarto? Jesus bate na sua porta numa segunda-feira de manhã. Aí você abre a porta e diz: Jesus, que legal que você está aqui. Chega mais, vamos tomar um café aqui em casa. Ele fala: claro, porque Jesus gosta muito de café, como todo mineiro. E ele pergunta também se tem um pãozinho de queijo quentinho. Ela: tem pãozinho de queijo. Aí fala: então eu vou ficar um pouquinho para tomar um café. Aí você fala assim: então deixa eu te mostrar minha casa, Jesus. Ele diz: pois não, vamos caminhar um pouco. E aí você vai caminhando: olha, isso daqui é o meu quarto, olha, isso daqui é o meu escritório. E aí de repente vocês se defrontam com uma porta fechada.
E aí Jesus diz assim: o que é essa porta fechada? Você fala assim: ah, não, Jesus, é uma coisa minha. Isso é uma coisa minha. O que tem aí dentro dessa porta fechada? Ah, Jesus, isso daí não é problema seu. Mas eu queria entrar aí nesse quartinho aí e ver o que tem dentro. Não, não, aqui você não tem autorização para entrar. A casa é minha. E eu digo para você aonde você pode e aonde você não pode entrar. Essa ilustração parece rude e absurda, mas muitos crentes mantêm quartinhos secretos, de pecados secretos, de coisas sujas, de coisas imundas, de coisas vis, vergonhosas, áreas inteiras da nossa vida que nós dizemos para Jesus: isso daqui não é problema seu. Isso daqui não é problema seu. Mas Jesus não pode ser fracionado. Ou ele te tem por inteiro, ou ele na verdade não tem nada de nós. Jesus não está aqui para negociar comigo e com você. Algumas pessoas falam assim: Jesus, eu quero segui-lo como meu discípulo, mas antes me deixa sepultar meus pais. Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você vá e proclame o reino de Deus. Senhor, deixe-me primeiro despedir-me dos meus parentes. Aquele que coloca a mão no arado não é digno de mim. Jesus está nos chamando a um compromisso total com Ele. E Ele nos tem por inteiro, ou Ele não tem nada de nós. E se existe alguma área da nossa vida que nós estamos relutando em entregar a Jesus, isso revela que na verdade nossa vida inteira ainda não é de Jesus. A terceira pergunta é: eu estou conectando pessoas com Jesus? Porque o discípulo de Jesus, ele caminha com Cristo, ele se parece com Cristo, e ele deseja conectar pessoas com Cristo. Porque basicamente há um instinto evangelista em todos nós. Eu acho a evangelização pessoal uma das coisas mais difíceis de fazer como um cristão. Sempre achei, na verdade. Até o dia em que eu comecei a reparar no fenômeno da air fryer. Você sabe o que é o fenômeno da air fryer? Quem aqui tem uma air fryer? Levanta a mão só para eu saber. Isso, essa é a igreja da air fryer, hein, pastor Jonas? Essa é a igreja da air fryer. Você já reparou o que acontece na vida de uma pessoa quando ela compra uma air fryer? Meu amigo, ela fica endoidecida. Ela sai da casinha dela. Porque ela começa a perguntar assim, ela liga para a mãe: mãe, você tem uma air fryer? A mãe fala: não, minha filha, o que é uma air fryer? Mãe, como você pode não saber o que é uma air fryer, mãe? Né? Mãe, eu estou fazendo arroz na air fryer, eu estou fazendo frango na air fryer, eu estou fazendo churrasco na air fryer, eu estou fazendo sorvete na air fryer, eu estou fazendo tudo na air fryer. Não tem esse negócio. Eu lembro quando um amigo meu comprou uma air fryer. E um dia eu fui na casa dele, ele estava fazendo um hambúrguer. E eu caí na besteira de perguntar: o que é isso daí que você está usando? Que eu nunca tinha visto uma air fryer. Rapaz, ele me deu um sermão de meia hora. Como você pode não saber o que é uma air fryer? Você é uma vergonha para a nossa comunidade. Lá, 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 lá. E ele me fez ajoelhar no chão da cozinha dele e me converter a air fryer. Foi um negócio muito doido. Sabe por quê? Porque nós gostamos de falar das coisas que são boas para nós. E quando você descobre que a air fryer simplifica a sua vida, que agiliza as coisas e tal, você passa a falar da air fryer, é natural. Alguém que compra um carro que gosta, passa a falar bem do carro. Alguém que compra um celular que gosta, fala bem do celular. A pergunta é: por que nós temos falado tão pouco de Jesus? Será que Jesus faz menos por nós do que a nossa air fryer? Jesus cuida menos de nós do que o nosso celular. Porque nós fazemos propaganda gratuita de tantas coisas. Mas pesquisas estatísticas dizem que nós somos a geração de cristãos que menos evangeliza os seus conhecidos na história.
Dos cristãos abaixo de 30 anos, 40% dizem não ter intenção nenhuma de falar de Jesus. E pasme, nos Estados Unidos, 80% dos cristãos nunca levaram ninguém para Jesus em toda a sua vida adulta. Por que é que nós temos falado tão pouco de Jesus? Por que é que nós temos feito tão pouco esforço para conectar pessoas com Jesus? Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você, uma pergunta retórica, obviamente, que é: olhe um pouco para dentro do seu coração exatamente agora. Olhe um pouco para dentro do seu coração e se pergunte: como você está sentindo nessa manhã após esse sermão? Você se sente pesado? Você se sente desanimado, entristecido? O nosso papo aqui de lembrar a nossa missão parece para você um peso e uma obrigação e uma coisa que você tem que fazer por obrigação? A vida daquele aviador foi transformada porque o avião dele caiu no deserto. O avião dele teve uma pane. E enquanto ele estava utilizando os seus parcos conhecimentos de mecânica para tentar reparar o motor do avião e retomar a sua viagem rumo à cidade mais próxima, deparou-se com ele um menino pequeno, de um olhar muito ingênuo e puro, vestido de príncipe. E foi a primeira vez que o aviador encontrou o pequeno príncipe. O pequeno príncipe que veio de um planetinha distante, que tinha uma rosa que ele amava, e que teve uma raposa e eles se tornaram amigos, e o pequeno príncipe contou a história da sua vida para aquele aviador. E aquele aviador, ele viu na pureza do pequeno príncipe algo que ele tinha perdido. Ele viu no coração daquele pequeno príncipe uma ingenuidade que ele já não possuía mais como adulto. E esse encontro foi tão transformador para aquele aviador, que ele desejou escrever um livro para que você também pudesse conhecer o pequeno príncipe. Essa é a base do eu lírico que escreve Le Petit Prince, ou O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, que é um clássico da literatura mundial. Qual é a ideia do livro? Esse encontro foi tão transformador para mim que eu gostaria que você também conhecesse o Pequeno Príncipe. Quando nós temos uma experiência transformadora com Jesus, nós não conseguimos nos conter, nós queremos falar de Jesus. Quando Jesus é para mim mais do que uma ideia, quando Jesus para mim é mais do que um conceito, mas Ele é alguém que entrou na minha história, e Ele fez morada na minha vida, e tudo que eu sou eu devo a Ele, então eu desejo falar de Jesus para as pessoas que estão à minha volta. Eu fui criado num lar cristão. Meus pais serviram a igreja de tempo integral quando eu era apenas uma criança. Em determinado momento houve um trauma e a minha família saiu da igreja, quando eu tinha por volta de 7 anos. Mas tinha muito material evangelístico na minha casa. E eu passei a ler livros que falavam sobre Jesus assim que eu fui alfabetizado, aos 6 anos de idade. E esses livros falavam do quão transformador é quando você encontra Jesus. Eu segui lendo esses livros. O livro tinha um lugar lá que falava que eu tinha que aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus dos 7 aos 10, 11 anos de idade, umas 50 vezes lendo esse livrinho sozinho em casa. Aí um dia eu falei assim, agora eu quero ler a Bíblia. Dos 11 aos 12 anos eu li a Bíblia sozinho. Um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, eu quero a igreja. Ela falou assim, como assim? Uma família desegrejada já há quase uma década, eu quero a igreja. Aí eu dei uma camisa de botão para minha mãe, ela passou aquela camisa, eu enfiei uma Bíblia debaixo do braço e eu fui para a igreja. E eu passei boa parte da minha adolescência na igreja.
Eu tocava no louvor. Eu era como alguns jovens que eu vi aqui na banda, aqui pela manhã. Mas algo aconteceu na minha vida, porque quando eu tinha de 17 para 18 anos de idade, a minha irmã caçula foi diagnosticada com um câncer muito severo na região dos rins. Ela foi diagnosticada com a idade que a minha filha tem hoje. E nós procuramos os médicos, ela se tratou no INCA. O tumor regrediu bastante para que ele pudesse ser operável. Algumas semanas antes da cirurgia, ela teve uma gripe. O tumor entrou em metástase. Ela entrou em fase terminal. E no dia 11 de julho de 2002, no dia em que eu fazia aniversário, no dia em que eu completava 18 anos, o telefone da nossa casa tocou dizendo que Ana Clara havia sido recolhida pelo Senhor. Um caixãozinho branco entrou assim no meio da igreja. A minha madrasta com uma fralda na mão. E eu disse: eu não quero mais saber de Jesus. Porque se você realmente existisse e se importasse, nós não estaríamos passando por isso. Eu fiquei 1 ano fora da igreja, fazendo aquilo que os desigrejados fazem, tomando conta do seu próprio nariz como se sua vida fosse sua. Mas quando eu estava numa festa, uma voz dizia comigo: aqui dentro, seu lugar não é aqui. E quando eu estava lá no meio da balada, uma voz falava comigo claramente: o seu lugar não é aqui. Eu passei por um tempo de depressão. E 1 ano depois da morte da minha irmã, aquela mesma voz disse comigo: você precisa voltar, eu tenho planos para você, tem de ser agora, tem de ser com urgência. E então eu fiz uma oração. E eu digo para você nessa manhã: não faça orações tolas. Não faça orações que você não tem intenção de cumprir, porque se você abrir a sua boca, Deus está ouvindo nos céus. E eu disse: Senhor, minha família está caindo aos pedaços, eu não vejo sentido na vida, eu tenho andado depressivo há 1 ano, quando eu olho para a minha vida é só vazio e escuridão. Jesus, eu quero entregar minha vida completamente a Ti, faça dela o que o Senhor achar melhor. Eu não vejo nenhuma outra esperança para mim a não ser você. E aí então aqueles anos e anos de ouvir sobre Jesus, aí então aqueles anos e anos de aprender sobre Jesus, de informações sobre Deus, elas se materializaram diante de mim. Finalmente Jesus não era uma ideia, mas era uma pessoa que estava ali segurando na minha mão no pior momento da minha vida. E eu tive um encontro real com Jesus. Todos os dias eu abria a Bíblia e eu chorava copiosamente sobre a Bíblia. Eu passei a ter experiências com Deus. Eu passei a ouvir a Deus. E eu entreguei minha vida a Deus. Em pouquíssimo tempo, eu fui para Jocum, eu voltei da Jocum, eu fui para o seminário. Eu fui para o seminário aos 19 anos de idade. Que é uma loucura que eu e o meu pastor fizemos juntos, mas Jesus estava nisso e eu sobrevivi, estou aqui para contar. Eu quero dizer para você, se você até hoje só ouviu falar informações sobre Jesus, eu te desafio nessa manhã a se arremessar em direção a um encontro com Ele. Se você está insatisfeito de vir à igreja e ouvir falar de um Deus que você não conhece, eu te desafio nessa manhã: dê um passo na oração, dê um movimento, faça um movimento, e eu te garanto, você vai ser surpreendido ao ser encontrado por um Deus que já te espera de braços abertos. Se você tem ouvido falar sobre Jesus, mas ainda não rendeu sua vida a Ele, eu quero te admoestar nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus: entregue a sua vida para Jesus agora mesmo. Renda-se diante dessa cruz, pare de titubear, não hesite mais. E eu não me importo se você tem 20 anos de membro de igreja aqui, eu não me importo, porque eu estava 20 anos na igreja e não conhecia Jesus. Pode ser que seja exatamente o seu caso, quem sabe? Mas o Espírito Santo de Deus sabe. E no fundo do seu coração você também sabe. Senhor, nós queremos dizer nessa manhã que nós não temos medo.
e que na verdade nós ansiamos e aspiramos por ter um encontro real contigo. Porque será impossível para nós, Senhor, guiar outras pessoas numa jornada que nós não estamos trilhando. Será impossível para nós conduzir outros a um Jesus que nós não conhecemos. E é por isso que a grande comissão, em primeiro lugar, exige que nós possamos reavaliar a nossa caminhada como discípulos de Jesus. A grande comissão exige de nós que nós possamos dobrar o nosso joelho no chão e colocar a nossa boca no pó e colocar o nosso coração na Tua presença e pedir: Senhor, nos renova na Tua presença, Senhor, nessa manhã. Espírito Santo, vem sobre nós e aquece o nosso coração graciosamente, Senhor. Senhor, nós estamos cansados de mais ideias e conceitos. Nós queremos de verdade uma experiência contigo. E se nós já passamos por uma experiência contigo e depois declinamos e esfriamos na fé, nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos voltar a ouvir a Tua voz com clareza nítida. Nós queremos, Senhor, ver os nossos vizinhos com os Seus olhos. Nós queremos olhar para as pessoas do trabalho com o Seu olhar. Nós queremos ouvir, Senhor Jesus, a Tua voz no entorno, Senhor Jesus, existencial da nossa vida, que é o nosso campo missionário mais imediato. Nós queremos redescobrir, Senhor, que a grande comissão é para nós. E que não existe uma aventura tão maravilhosa quanto ver a nós mesmos como agentes do reino de Deus, na nossa casa, na nossa empresa, na nossa escola, na faculdade, aonde quer que o Senhor tenha nos colocado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem despertado verdadeiramente igrejas dinâmicas, igrejas missionais, igrejas, Senhor, vivas, como a Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu. Porque à medida em que a hora se torna mais escura, à medida em que os tempos, Senhor, aceleram a sua marcha rumo à soleira da eternidade, nós estamos cada vez mais carentes do poder do Teu Espírito para sermos testemunhas de Jesus na última geração. Senhor, faz a nossa luz brilhar, a Tua luz em nós. Faz com que a luz brilhe cada vez mais, à medida em que as trevas tentam engolfar a luz da igreja. Nos capacita, Senhor, nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.